Como funciona a mente de um sociopata e qual a diferença para um psicopata? Especialista explica como funciona a mente de Lázaro, que completa 13 dias fugindo da polícia e diz que o sistema de inteligência do Brasil é defasado para esse tipo de operação. O especialista ainda cita que tipo de profissional poderia auxiliar a polícia nas buscas. Bom, vamos fazer uma reflexão hoje sobre algo que está acontecendo lá no centro-oeste do Brasil, específico entre Goiás e Distrito Federal. E eu queria já fazer essa reflexão, fazer aqui um apelo, né? A importância de nós termos profissionais no nosso país que são os psicólogos forenses, né? É uma categoria extremamente importante. Quando nós vamos para países de primeiro mundo, já nesse assunto, como por exemplo nos Estados Unidos, lá já há um avanço muito maior do que nós aqui, né? Eles percebem a importância desse profissional. E quando nós vemos um caso, está acontecendo agora com esse Lázaro sendo procurado pela polícia, nós vemos a importância que é esse profissional, né? Porque você consegue mapear, você consegue ter a sensibilidade, rastrear a consciência, a forma dele pensar, dele construir, como ele constrói o raciocínio dele, você consegue já, de uma certa forma, até prever o que esse cara vai fazer, qual é a estratégia que ele vai fazer e como pegar ele, né? E quando você estuda a vida pregressa desse indivíduo, você vê que ele é alguém claramente com problema na justiça, né? Já não é a primeira vez, vários crimes, ele já cometeu vários homicídios. Em 2013, se eu não me engano, ele já foi laudado por uma equipe de psicólogos, psiquiatras, que falaram que ele tem nesse laudo, né, um laudo que ele tem psicopatia. É interessante a gente entrar aqui num ponto que a psicopatia, ela difere um pouco da sociopatia. No entanto, quando nós vamos para o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, você não consegue encontrar a sociopatia, você consegue encontrar a psicopatia. Mas há teóricos que defendem que há uma certa diferença entre sociopatia e psicopatia. No final das contas, é muito parecido, são características muito parecidas, semelhantes em algumas atitudes, mas eu queria ressaltar aqui duas, que é a impulsividade e a socialização. E uma terceira característica é o narcisismo, que é a preocupação consigo mesmo, a autoimagem, né? Uma pessoa totalmente egocêntrica. Isso vai causar no psicopata e no sociopata a falta da empatia, né? Então é bem claro esse indivíduo, esse criminoso aí, né? Se fosse para laudar, para escolher alguma coisa superficialmente, eu não veria ele como um psicopata, veria ele como um sociopata. Porque ele tem, o que difere um pouco o sociopata do psicopata é essas atitudes mais explosivas, impensadas, enquanto o psicopata já é mais frio, calculista, né? Ele é arquiteto, ele não toma uma atitude explosiva que vai prejudicar a sua imagem. Então ele tenta se preservar o tempo inteiro, né? E quando nós vamos ver o caso do Lázaro, é um pouco diferente. Ele já é mais explosivo, ele toma alguns atos que são impensados, né? E esses crimes que ele comete é um exemplo disso. É interessante que quando nós percebemos isso, você vê que toda essa arquitetação policial, essa força-tarefa de uma equipe enorme, mais de 400 policiais na região, com um aparato incrível, helicópteros, drones, tentando capturar ele. No final das contas, a imprensa em cima, a imprensa divulgando massivamente essa corrida contra o tempo, para não deixar ele pegar mais alguém, alguma família, entrar numa chácara lá e tentar ceifar a vida de uma família inocente, enfim. Tudo isso, no final das contas, na mente de um sociopata, na mentalidade de um criminoso com um transtorno, como é o caso dele, muito provavelmente, isso envaidece ele, não causa medo. Numa pessoa tecnicamente normal, vamos dizer assim, que tivesse cometido um crime e estaria sendo caçada como ele está sendo caçado pela polícia, estaria em pânico nesse momento. Sobrevivendo na mata, tentando sobreviver do frio, tentando sobreviver da fome, dos bichos, enfim, qualquer momento ser pego pela polícia, uma pessoa normal sentiria medo. No caso dele, não. Isso envaidece o ego dele, né? Então ele se sente empoderado, tudo isso aqui, todo esse cenário montado para me capturar. Então, no final das contas, isso é um prazer para um sociopata. Isso traz para ele prazer, traz status, é o que ele quer. Isso preenche o narciso, o ego dele, a vaidade dele, né? E eu não estou aqui, evidentemente, eu não estou aqui criticando a caçada. Tem que caçar mesmo e tem que capturar, né? Mas quando nós vamos ver a necessidade realmente de profissionais
como psicólogos forenses nessa caçada, seria extremamente importante, né? Então, essa reflexão que eu quero fazer com vocês, né? O quanto o nosso sistema policial no Brasil pode ser inovado, pode melhorar, pode ser refinado com profissionais capacitados para tentar minimizar o estrago de criminosos. Novos casos vão aparecer, evidentemente, de criminosos com psicopatia, sociopatia. Não é o primeiro, não vai ser o último que tem na nossa história no Brasil, né? E quando nós vemos esse caso do Lázaro, a importância, então, das equipes, dos policiais que estão sem comer, que estão lá longe da família, que estão trabalhando massivamente, cansados, exaustivos para capturar. E torcemos, né, verdadeiramente que esses nobres profissionais que deixam suas casas, né, que deixam suas famílias para ficar 24, tem que ir lá, às vezes mais 24 horas trabalhando, dias e dias trabalhando, sem cansar, sem esmurecer, né, para tentar capturar esse criminoso. E vão conseguir, evidentemente vão conseguir. O mapeamento do sociopata, ele é fácil, entre aspas, de ser construído, né? Entre aspas, fácil entre aspas, aqui abro 1000 aspas para falar isso, né? Ele é fácil entre aspas porque você consegue jogar com o ego, né, que é uma característica que tem muito isso, impulsividade, que é uma característica que marca bastante o sociopata, e quando você consegue jogar com o ego, a vaidade e também a questão esse sentimento de estar sempre no poder, porque toda essa caçada na mente dele, o que deve estar passando neste momento, evidentemente, é que ele está no controle de tudo, né? Apesar de ter todo esse aparato policial me caçando, eu estou no controle, porque só vão me pegar quando eu permitir que isso aconteça. Só vão me capturar quando eu permitir que tudo isso aconteça, né? Então você que está num comando de uma operação como essa, por exemplo, você consegue criar, arquitetar, né? Entrar na mente, tem que ter, né? Nós temos que ter essa sensibilidade para se colocar na mente de um sociopata. Isso é difícil, por isso que eu falo, né, a importância de profissionais que têm essa sensibilidade, como psicólogo forense. Você consegue se colocar no lugar desse criminoso, desse sociopata e entender o que ele quer e como você vai criar uma cena, como você vai criar um cenário que vai promover a captura dele, né? Vai prender ele, tirar das ruas o mais rápido possível, né? E também nós vamos, para finalizar, como nós vemos o quanto que é falho o nosso sistema penal no Brasil, né? Porque ele já foi preso várias vezes, estava laudado como um psicopata e não podia sair do presídio, né? Alguém que tem esse transtorno não tem cura. É um transtorno que vai voltar a cometer crime. Se ele sair, ele vai voltar a cometer crime. Por mais que ele tenha dentro da prisão, ele esteja bem, não cometeu nenhum crime, tudo muito bem, mas ele não pode sair, né? E deixar sair da forma que deixou ele sair, que vai lá e volta normal para a sociedade, realmente mostra quanto nós temos que melhorar nesse crivo de lidar com o serial killer, né? Não tem só esse, existem inúmeros serial killers no Brasil, e vai aparecer mais, infelizmente. E nós temos que estar preparados, refinados para esse assunto. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio.